Consistência transferível. 15 de abril de 2023. Treinamento indireto. Ludibriar a mente, fazendo-a crer que o objetivo do exercício é um, quando, na verdade, o real motivo da atividade permanece disfarçado. Graças a esse disfarce, a pessoa não sente as emoções negativas que ela naturalmente associaria, às vezes de forma inconsciente, caso pensasse diretamente no objetivo velado. Fazer o aluno realizar algo sem que ele perceba é uma excelente estratégia para trabalharmos conteúdos que, de forma consciente, interfeririam negativamente na sua capacidade de vivenciar e extrair aprendizado de experiências que lhe remetem a sentimentos ruins. Mas existe também uma outra modalidade de treinamento indireto, que mantém essa característica do aluno não perceber exatamente o que o professor pretende, mas que, por sua vez, não é empregada visando com que o aluno não se iniba. Chamaremos essa outra modalidade de, abre aspas, treinamento de habilidades transferíveis. Treinamento de habilidades transferíveis. 2 pontos. É lançado ao aluno um desafio aparentemente sem nexo e de muito baixa complexidade motora. Natural que logo depois o aluno se esqueça do objetivo e, por ora, o professor finge que está tudo bem. Volta e meia, no entanto, o professor bate novamente nessa tecla e, de maneira irritante, vai forçando o aluno a aprender que aquele objetivo sem nexo agora faz parte da sua realidade, 100% do tempo. O que queremos transferir nessa modalidade de treinamento indireto não é a tal habilidade motora de baixa complexidade, mas sim a atitude que a insistência na preocupação com a sua execução gera no aluno. Ou seja, não se trata de treinarmos uma habilidade motora de duas formas diferentes. Estamos falando de uma transferência que transcende da esfera emocional para a motora. Persistir num objetivo aparentemente banal, chegando ao ponto de esforçar-se para atingir a perfeição de sua execução e procurar a partir daí trabalhar a consistência dessa elevada qualidade de execução. Isso treina a atitude que nos será inestimavelmente valiosa em momentos cruciais que por enquanto ainda não somos capazes de prever, mas que quando acontecerem estaremos prontos a lograr êxito graças a esse fenômeno no qual o pensamento afiado inflama o comportamento salvador requerido por obstáculos do ambiente que envolvem elementos de difícil trato direto, fundamentalmente o impacto. O vislumbre para este texto me veio após a aula de hoje, lembrando 15 de abril, pois fiquei refletindo sobre o comportamento do Clayton em duas situações distintas da aula. Em nossos deslocamentos, Clayton sistematicamente deixava variar a distância sua para o companheiro da frente. Ao mesmo tempo, no clímax da aula, Clayton sinalizou que queria entrar no mar. Respondi com sinceridade que o seu pedido não estava consistente com seu comportamento em aulas anteriores, quando, diante de mares menos fortes, Clayton preferiu observar da areia. Alguns minutos mais tarde, em nosso deslocamento final, o mais longo, eu diria, notei como a distância entre Clayton e o companheiro da frente, não lembro se Letícia ou David, parou de oscilar, e isso me fez refletir. Parabéns, Clayton. A consistência nesse pequeno objetivo da distância no deslocamento tem uma grande importância na nossa evolução. Com humildade e confiança, vamos seguindo. Obrigado a todos os alunos que puderam prestigiar a aula, foi muito boa. E a todos os demais que dispensam atenção ao RSS, seja na leitura e estudo dos artigos, na participação em conversas e depoimentos no grupo, ou mesmo no acompanhamento à distância
e na torcida pelo projeto. Ah, lembrem-se que na descrição do grupo temos um link para críticas ao projeto. Por favor, critiquem também. Valeu, galera! Além da ponta, 18 de abril de 2023. Desconhecida em meio ao já consagrado universo da chamada segurança aquática, uma inexplorada dimensão de possibilidades reserva inestimável potencial de ajudar todo aquele que se aventura na arrebentação, inclusive sedentários e não nadadores. Invisível a quem ainda não conhece o RSS, esse novo mundo revela um sem número de detalhes que concorrem para nossa capacidade de discernimento e autocontrole em meio à agitação e imprevisibilidade do ambiente, ampliando de forma colossal nossa consciência e poder de decisão na arrebentação. Nesse caminho, o que aprendemos não se reduz a um botão que devemos acionar apenas em caso de emergência. A forma como nos defendemos no ambiente envolve uma regulação ininterrupta da maneira com que nos relacionamos com ele. Um relacionamento que se inicia antes de chegarmos à praia e que eventualmente estende-se aos demais ecossistemas da natureza que frequentamos. Um abismo ainda separa o RSS das pessoas de fora. O projeto é diferente de qualquer coisa já vista antes, e nas poucas ocasiões em que a pessoa acha saber do que se trata, acaba terminando redondamente enganada. Antes de vir fazer aula, portanto, bom mesmo é ouvir quem já participa ou participou do projeto. Remamos no contrapé da cultura. As massas ainda não estão prontas para nos aceitar. O que já existe, com relação àquilo que talvez mais se aproxime do RSS, representam, na verdade, desdobramentos que poderiam suceder nosso aprendizado na forma de especializações transversais. Seriam como pontas de icebergs, partes do conhecimento que hoje permanecem invisíveis. Uma dessas pontas nós poderíamos chamar de, abre aspas, categoria de conhecimentos avançados de desempenho físico. Para ela, nós seríamos parte da sua base. Uma outra ponta poderíamos denominar, abre aspas, categoria de contenção de danos. Estaríamos aqui considerando o conjunto de ações e conhecimentos remediadores de prejuízos já ocasionados pela arrebentação a pessoas que não tiveram condição de se defender e que agora necessitam urgentemente dessa categoria de especialistas. Neste segundo iceberg, a analogia seria a do RSS como anterior ao pessoal da contenção, cumprindo uma função de torneira, capaz de interromper por completo o fluxo a essa etapa indesejável do processo. Em ambos os casos, o RSS entraria como uma base ainda não descoberta, a parte submersa dos icebergs. E para finalizar o presente texto, me vem à mente expressões que ouvimos na ficção, Jornada nas Estrelas, por exemplo, e na vida real, na física do ensino universitário, sobre a teoria da relatividade e seus desdobramentos antes desconhecidos. Fazer o espaço dilatar-se na minha cabeça me remete a essa sensação de que muita coisa se esconde onde a princípio não vemos nada. Mas não se engane, você não ver não significa que não haja nada ali. A contribuição dessa nova dimensão para a sobrevivência na arrebentação é descomunal, a ponto, de responder por um impacto inegavelmente maior do que os tradicionais pilares da aptidão física e do nível de natação, pois não condiciona a evolução de seus participantes a melhoras imediatas ou expressivas de suas qualidades físicas ou habilidades de natação. Sem sair do lugar, 21 de abril de 2023. Que paisagem! Praia selvagem, brisa sudoeste, corrente de sul, céu azul, ensolarado. Areia lisa, fria na sombra e morna no sol. Água quente, clara e limpa. Havia, no entanto,
um algo a mais naquela condição que me transmitia a sensação de estar em outro lugar. Refiro-me ao trecho do posto 5, Fani e imediações, no início da manhã de ontem. Eu ainda não havia visto a Praia da Barra com uma formação daquele tipo. Lembrei do Havaí. As valas estavam muito largas e bonitas. A forma com que suas bocas interagiam com a areia seca da praia era de uma beleza indescritível. Alisada pelo vento, a parte média da areia apresentava-se sem pegadas. A parte baixa também, só que por ação da maré noturna. Tive a sensação de que uma outra praia do mundo havia vindo me visitar. Uma praia que, em condições normais, exigiria de mim muitas horas de avião, mas que, por obra da natureza, gratuitamente se apresentava ali à minha frente. Viajei sem sair do lugar. Era o tipo de condição atípica que merecia ter sido observada por mais pessoas. Fico feliz que hoje já exista um grupo que entende e concorda com a importância do contato direto com o ambiente. Aloha, a comunidade RSS. Nitroglicerina, 25 de abril de 2023. Citação do Márcio Gomes, abre aspas. A repetição para mim traz um sentido de aprendizado infantil, onde não se esquece nunca mais, onde aprendemos por osmose. E gosto disso, sei que cada aprendizado será gravado em pedra. Fecha aspas. Diante do descontrole do ambiente, a premissa para o sucesso de um plano de sobrevivência reside na capacidade de controlarmos nossa mente. Enquanto o ambiente se mantém suave, ele nos permite permanecermos dentro da nossa zona de conforto. Nos sentimos tranquilos e confiantes, e é fácil enxergar e entender o que está acontecendo. Mas à medida que o ambiente se agita, os acontecimentos à nossa volta começam a ficar confusos. No estágio seguinte de acometimento, começa uma sensação de estarmos sendo assombrados, e um furacão de incertezas e insegurança toma conta de nossos pensamentos. Se não quebrarmos essa escalada urgentemente, perderemos por completo a nossa racionalidade. No limite, portanto, nos tornamos uma mistura altamente inflamável. Aliado ao fato dos conceitos passados em aula serem poucos e simples, a sua massificação diária e a disciplina exaustiva a qual a turma é acostumada geram a noção de que não temos em que nos agarrar senão a nossa atenção. Isso desperta a humildade e um grau muito elevado de confiança do aluno para com o professor. Só mesmo quando levados a uma vivência que, de tão impressionante, parece estar dando errado, é que entendemos o valor desse vínculo de tão íntima confiança que nutrimos entre os alunos e o professor, e também dos alunos entre si. Somente aí é que entendemos, de fato, o motivo da nossa logo envolver uma caveira. Nossa aula não é brincadeira, porque quando o ambiente se agita, não tem quem permaneça indefinidamente imune a ele. Mais ambientados, alguns demorarão mais para, abre aspas, dar ruim, enquanto outros precisam trabalhar para reduzir o seu grau de vulnerabilidade. Mas, de uma forma ou de outra, se ele sacudir muito, a gente explode. Essa explosão é o ponto da perda total da racionalidade, instante em que deixamos de ter qualquer condição de entender o que está acontecendo e de tomarmos decisões apropriadas. Emocionante a aula de hoje. Para mim foi um marco. Parabéns e obrigado, galera. Olhe sempre nos olhos. 3 de maio de 2023. Nenhum aprendizado acontece sem esforço. Até mesmo a pessoa que estuda um assunto deitada em sua cama, para que aprenda algo, ela precisa pelo menos prestar atenção no que está lendo. E quanto menos confortável é a sua posição, mais outros requisitos passam a ser exigidos para que o aprendizado continue acontecendo. Na medida em que nosso objeto de estudo passa a exigir de nós algum tipo de interação física, precisamos aprender as melhores formas de administrar essa interação com vistas à otimização do nosso desempenho naquele estudo, que agora passa a envolver uma ou mais tarefas motoras. Esse trabalho que temos enquanto aprendemos é um estresse para o corpo, uma ginástica que pode ser mental ou física. No âmbito da arrebentação, já sabemos que nossa prioridade é a de nos mantermos calmos e atentos,
independentemente do movimento ambiental à nossa volta. No caso, podemos pensar de novo na palavra estresse, um estresse causado em nós não pelo esforço de pensamento ou movimento, mas sim pelo ambiente propriamente dito. 2 pontos. Estresse emocional, entre parênteses, ginástica mental. Estresse corporal, entre parênteses, ginástica física. Estresse ambiental. Assim como é fácil permanecermos na zona de conforto dentro de casa deitados no sofá, é difícil não sentir nenhuma forma de desconforto quando estamos na praia. A pessoa pode até alimentar a ilusão de estar tudo bem numa manhã de sol ameno e temperatura agradável, mas nesse ambiente tudo muda o tempo todo. Então é apenas questão de tempo até que ela comece a sentir os diversos tipos de desconforto típicos da arrebentação: calor, frio, sede, fadiga, etc. Na aula de ontem, o estresse ambiental era baixo. Sendo assim, peguei pesado nos pequenos detalhes, e a aula terminou sendo bastante exaustiva do ponto de vista da disciplina e atenção exigidas. Sentimos a vala do Fani e, de quebra, acabamos forçados a treinar nosso comportamento diante dos surfistas no pico. Em alusão ao filme Karate Kid 1, depois da aula, pedi que os alunos assistissem a forma respeitosa, neutra, atenta e cautelosa com que o Sr. Miyagi adentra, permanece e se retira do dojo adversário no seguinte trecho, em relação à visita dele do Daniel San no dojo do Cobra Kai, para tentar pedir uma trégua para que os garotos parem de bater no Daniel San. Se alguém quiser o link, comenta no vídeo que eu respondo. O desafio de coordenar as duas tarefas, sentir a vala e saber comportar-se diante dos surfistas, tornou o exercício bastante difícil, tendo criado uma oportunidade pedagógica muito rica para o nosso aprendizado. Abre aspas. Always look eye. Sr. Miyagi, 1984. Olhe sempre nos olhos. Obrigado a todos os nossos alunos e um abraço para os amigos que torcem e acompanham o projeto. Aloha, galera! Bom saber, bom lembrar. 7 de maio de 2023. Precisamos nos preparar para o estado de confusão mental que se instala no instante em que as coisas começam a não sair conforme o esperado. Psicológico, esse fenômeno não é exclusivo da arrebentação. Acontece em momentos de tensão, quando a pessoa pressente que suas decisões podem ocasionar prejuízo grave a ela própria e ou a seus familiares, dependentes, empregados, etc. Devemos conhecer o ambiente, saber do que ele é capaz e sempre desconfiar daquilo que vemos e daquilo que achamos que vai acontecer. Devemos conhecer a nós mesmos no ambiente, saber que reagimos irracionalmente a estímulos seus que nos causam medo e ansiedade e reconhecer que nossas fraquezas existem e precisam ser trabalhadas. Na medida em que estreitamos essa via dupla de conhecimento, desenvolvemos consciência da nossa relação com o ambiente, passando a compreender melhor as nossas possibilidades de interação com os seus elementos e sua energia. É bom saber. E é bom lembrar. Sim, galera, porque ao longo do processo, muitas vezes nos esquecemos da nossa pequenez perante essa força que nos cerca, e um passo maior do que a perna é um erro inconcebível dentro do nosso complexo contexto emancipador de segurança orgânica. Valeu, galera. A leitura dos artigos estava acumulada.